Ele a oportunidade que Deus nos concede de oferecer a Ele cânticos de adoração. Amados, abra sua Bíblia no Evangelho de João, no capítulo 13, verso 1, nós vamos ler até o 11. Evangelho de São João, capítulo 13, verso 1 até o 11, né? E o tema dessa mensagem é lavando os pés da poeira da vida. Evangelho de João 13, a partir do verso 1. Já encontraram, amados? Então vamos ler. Diz assim a palavra: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, obrigado, amado, que traísse a Jesus, sabendo este que o Pai tudo confiara às suas mãos, e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima, e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Depois deitou água na bacia, e passou a lavar os pés aos discípulos, e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e esse lhe disse: Tu me lavas os pés a mim? Respondeu-lhe Jesus: O que eu faço não o sabes agora, compreendê-lo-ás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu não te lavar, não tens parte comigo. Então Pedro lhe pediu: Senhor, não somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Declarou-lhe Jesus: Quem já se banhou não necessita de lavar, senão os pés. Quanto ao mais, está tudo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Pois ele sabia quem era o traidor. Foi por isso que disse: nem todos estáis limpos. Amém, amados? Maravilha, né? Nós estamos vendo aqui no cenáculo, a mesa já está posta, não é? Jesus com seus 12 discípulos ali, unidos para celebrar a Páscoa, né? O cordeiro já estava assado, as ervas amargas já estavam ali, um jarro com vinho, uma bacia com água e uma toalha. Sabe que é interessante que Jerusalém é uma cidade que estava rodeada por desertos, né? E as pessoas, elas caminhavam com sandálias abertas. Então você imagina, né? Por que o judeu ele tinha, né, essa tradição de se lavar primeiro antes de assentar à mesa, né? Caminhos empoeirados, deserto de um lado, deserto do outro. Então era costume, quando alguém recebia um visitante na sua casa, pegava-se o escravo, né? Pegava-se aquele escravo de menor valor, pegava-se aquele escravo de menor importância e colocava ele para lavar os pés das visitas, né? Um judeu nunca lavava o pé de outro judeu. Isso era um trabalho para escravos. Mas note que quando eles chegam ali no cenáculo para celebrar a Páscoa, eles eram orgulhosos demais para pensar qual deles lavaria os pés ali. Porque eles viram, né, sobre a mesa, o cordeiro ali, as ervas amargas, o vinho, mas notaram também a bacia com água. Notaram também a toalha ali. Mas você não vê que no texto ninguém se oferecendo
para fazer esse trabalho. Porque até alguns capítulos anteriores, o que nós vimos era uma disputa entre eles para saber qual deles era o maior. Não é isso? Foi preciso que Jesus pegasse uma criança, colocasse no meio e mostrasse para eles que o maior era aquele que fosse entre eles o menor. Às vezes eu fico me perguntando por que Jesus usou uma criança como exemplo, entre tantos outros que ele poderia ter citado. Mas aí, irmãos, nós vamos entender que uma criança, ela tem muito a nos ensinar. Uma criança, ela não se preocupa se o dólar está subindo, se a bolsa está caindo. Ela não se preocupa se o candidato A está ganhando, se o candidato B está perdendo. Ela quer apenas o leitinho dela na mamadeira. E ela sabe que os pais vão providenciar isso. Não é isso? Ela não quer nem saber se o avião está pegando fogo. Ela sabe que os seus pais vão cuidar dela. E é por isso que Jesus vem nos ensinar essa lição, a lição da dependência. Aprendermos a dependermos de Deus. Então, veja que aqueles discípulos, eles chegam ali, ninguém toca no assunto, né? Até então a discussão era qual deles era o maior. Agora eles estão vendo ali uma bacia com água e uma toalha para lavar os pés, um trabalho de escravo. Ninguém se oferece para isso. Então, eles vão se assentar à mesa e esperar o momento ali, né? Mas sabe, me chama também a atenção aqui o verso 1, ele diz assim, olha, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, tendo amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Irmãos, amou-os até o fim. Você acha que ali dentro daquela sala, naquele cenáculo, Jesus já não sabia o que estava por vir? Ele está vivendo já as suas últimas horas. Ele já sente a angústia da cruz. A sombra da cruz já está ali diante dele. Mas a palavra está dizendo que ele os amou até o fim. Ele sabia que Pedro iria traí-lo. Ele sabia que no momento da sua prisão, todos os discípulos iriam abandoná-lo, mas ele os amava até o fim. Essa semana eu estava meditando numa palavra que me chama muita atenção toda vez que eu leio, é o momento em que Pedro estava ali no pátio. Jesus havia sido preso, estava sendo torturado, e Pedro lá no pátio, fazendo o quê? Se aquecendo numa fogueira. Não é isso que a palavra diz? Porque era inverno, né? Quando Jesus foi preso, era uma noite de inverno, e você sabe que em Jerusalém o inverno é gelado, é congelante, em algumas ocasiões chega até a nevar. E a palavra diz que Pedro estava ali no pátio, né, se aquecendo numa fogueira, e passa uma criada, e o que aquela criada fala? Não era você que estava lá com o Galileu? Ele fala, não, você está enganada, não sou eu não. Daí um pouquinho, de novo vem outro, e eu acho que você estava lá, junto com o Nazareno. Eu falei, não sei o que você está dizendo, não conheço tal homem. Daí um pouquinho vem outro e diz assim, verdadeiramente, tu estavas com os nazarenos, a tua fala te denuncia. A Bíblia diz que ele sai praguejando. Tudo isso diante de uma fogueira. Aí, nós vemos lá depois, quando tudo já parecia perdido, quando Pedro decide voltar à pescaria, ele está pescando ali com seu irmão André,
Eles estão lá com João pescando, e de repente o que eles veem lá na praia? O que, irmãos? Uma fogueira. Jesus acende uma fogueira e grita para eles assim: tendes algo aí de comer? Não é isso? E aí, eles vão até o Senhor e levam ali o peixe, e Jesus começa a assar o peixe ali. E aí Jesus fala com ele: Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Aí Jesus pergunta de novo: Pedro, tu me amas? Senhor, tu sabes que te amo. E Jesus pergunta pela terceira vez: Pedro, tu me amas? Então apacenta as minhas ovelhas. Mais uma vez, uma fogueira ali como testemunha, para lembrar a Pedro que Jesus os amou até o fim, né? Lembrar a Pedro que quando ele negou a Jesus diante daquela fogueira, agora ele está novamente diante de outra fogueira, mas está percebendo que tem amor ali, está percebendo ali o que está dizendo aqui: olha, tendo-os amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Irmãos, era muito doloroso para Jesus esse momento aqui, junto com os discípulos ali no cenáculo, reunidos para celebrar a Páscoa. Porque ele já sentia ali a sombra da cruz, ele já sabia o que estava reservado para ele. E tudo isso era muito doloroso. Eu me lembro em uma certa ocasião em que Jesus estava numa casa ensinando, e a casa estava lotada. Aí levam um paralítico para ele. Eles já tinham visto vários sinais, curas, prodígios. Então eles vão levar um paralítico na expectativa de que ele vai curar aquele paralítico. Mas a casa está lotada, não dá para entrar. Não tem jeito de entrar pela porta, não tem jeito de entrar pela janela, é gente demais. Então o que eles fazem? Sobem pelo telhado, tiram ali o telhado, amarram ali a cama do paralítico e descem diante de Jesus. Aí Jesus fala assim: filho, perdoados estão os teus pecados. De certa forma, frustrou aquele paralítico, frustrou as pessoas que estavam ali e fez com que os fariseus murmurassem, né? Porque a intenção era que aquele homem fosse curado. Mas as pessoas não entendiam o que era isso para Jesus. Perdoar pecados, para mim, para você, parece uma coisa simples, não é isso? A gente vai lá, ora, se arrepende, pede a Deus perdão e temos paz com Deus. Mas para Jesus, perdoar pecados era muito doloroso. Foi por isso que ele fez uma pergunta para aquelas pessoas. Quando ele perdoou o pecado daquele homem, que foi descido ali diante dele, ele fala: filho, os teus pecados estão perdoados. Ele percebeu a murmuração, ele percebeu a frustração ali do paralítico, porque o desejo era que ele fosse curado. E quando ele percebe que estão murmurando, ele faz uma pergunta: qual é mais fácil? Dizer a esse homem: perdoados estão os teus pecados, ou dizer a ele: levanta-te e anda? Se fosse eu que estivesse ali, irmãos, se fosse eu que estivesse ali, eu diria que é mais fácil perdoar pecados, não é? É mais fácil perdoar pecados. Às vezes a pessoa, já aconteceu comigo, a pessoa chega e comenta assim: olha, a minha situação é essa. Eu mesmo já orientei a pessoas a dizer assim: olha, se arrependa, ore e Deus vai te perdoar. Mas por que Jesus está fazendo essa pergunta? Qual é mais fácil? Perdoar pecados ou dizer a esse paralítico: levanta-te e anda? Para nós pode ser mais fácil dizer: perdoados estão os teus pecados, mas para Jesus não. Sabe por quê? Porque essa conta cairia sobre os ombros dele. Dizer aquele paralítico: perdoados estão os teus pecados, era dizer para ele assim: olha, eu estou indo para a cruz, mas eu vou pagar essa dívida sua, é lá que eu vou pagar essa conta sua. Então era doloroso para Jesus.
Era difícil dizer perdoados estão os teus pecados, porque aquilo era uma dívida que seria paga por ele. Agora dizer assim, levanta-te e anda, para ele era a coisa mais simples do mundo, sabe por quê? Porque ele era a própria cura encarnada. O poder de Deus estava ali manifesto sobre ele, e foi ele quem criou tudo e todos. Não poderia aquele que fez o sol curar? Não poderia aquele que chama as estrelas pelo seu nome mandar um paralítico andar? Com muita facilidade. Mas dizer para aquele homem, perdoados estão os teus pecados, é o mesmo que trazer para si essa dívida. É o mesmo que trazer para si essa conta, porque ela seria paga na cruz. Então o verso 1 está nos dizendo que amou-os até o fim. Irmãos, eu fico impressionado com a empatia que Jesus tinha. Eu fico impressionado com o favor, com a misericórdia. Eu me lembro também de uma outra passagem em que a palavra nos diz que uma grande multidão o acompanha para ouvir o seu ensino. E a Bíblia chega a nos dizer que eram cerca de 5.000 homens, fora mulheres e crianças. Então logo eu consigo entender que tinha no mínimo 15.000 pessoas ali. Porque eram homens, fora mulheres, se cada casal tivesse um filho, teríamos 15.000 pessoas ali. E Jesus está ensinando e se prolongando, ensinando, e por fim vai caindo a tarde, e os discípulos já estão ali, já cansados e preocupados. Mestre, despede essa multidão, nós estamos no meio do mato, não tem nada para esse povo comer. Tem mulheres, tem crianças, eles vão ter que marchar até algum lugar, até uma cidade para comer. E Jesus diz assim, dai-lhes a eles de comer vocês mesmos. Aí Filipe diz assim, Senhor, mas como? Nem 200 denários de dinheiro não daria para esse povo, não. Não temos nada para dar a esse povo, não. Despede esse povo. Olha o ser humano aí com suas soluções fáceis, né? Despede esse povo, se vira para lá, né? É o mesmo que acontecia naquela ocasião em que uma mulher com fluxo de sangue, já havia gastado tudo com os médicos, segue arrastando atrás de Jesus e aquela grande multidão, e ela pensava, se eu tocar na orla dos seus vestidos, serei curada. E os discípulos diziam assim, despede essa mulher, porque vem clamando atrás de nós, despede essa mulher, só, ela vem clamando atrás de nós, olha aí de novo, despede essa mulher. Uma outra ocasião, nós temos ali o chefe da sinagoga, que a sua filha está terrivelmente enferma, e ele vai atrás de Jesus, pedindo para Jesus ir lá e orar pela sua filha, porque ele crê que ela vai ser curada. E quando Jesus vai, daí um pouquinho, os empregados deles chegam e dizem assim, olha Jairo, não incomodes mais o mestre, sua filha infelizmente faleceu, não dê mais trabalho para o mestre, não. Você está percebendo como é que o ser humano, ele tem sempre uma solução mais fácil? Mas em todos esses casos, a palavra nos diz que Jesus se compadecia, multiplicou o pão para toda aquela multidão, curou aquela mulher do fluxo de sangue e ressuscitou a filha de Jairo. E aí eu vejo aqui, olha, tendo-os amado os seus que estavam no mundo, amou-os até ao fim. Igreja de Cristo, preste bem atenção. Esse momento para Jesus era doloroso. A sombra da cruz já estava ali, mas ele já agora está dando as últimas instruções para os seus discípulos. Veja aqui o verso 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e tomando uma toalha, cingiu-se com ela. É interessante, né? Porque nenhum discípulo se propôs a pegar aquela bacia com água e lavar os pés dos que estavam na sala. Mas aí o próprio Jesus, a palavra está nos dizendo aqui, que ele se despiu de suas vestes sacerdotais e vai se enrolar em uma toalha, né? Mostrando para nós o que ele havia feito.
o Senhor do universo, o Criador de todas as coisas, se despiu da sua glória, da sua majestade e se vestiu de carne e osso e esteve entre nós. Olha aí o verso 4. Levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu-se com ela. Eu tenho para mim que na hora os discípulos ficaram escandalizados. Espera aí, Senhor, não é possível, o Senhor vai libertar Israel. O Senhor não é o libertador de Israel. Nós vimos o Senhor ressuscitar um homem lá com 4 dias de morto. Nós vimos o Senhor curar ali 10 leprosos. Nós vimos ali o Senhor multiplicar o pão para uma multidão de mais de 15 mil pessoas, e agora o Senhor vai tomar uma posição de escravo, não é? Despiu-se de suas vestes sacerdotais, abriu mão de sua majestade, não é? Foi isso que ele fez, abriu mão de sua majestade e se despiu para nos servir. E ali ele começa a lavar os pés dos discípulos. Vamos ver aqui o verso 5, olha só. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugá-los com a toalha com que estava cingida. Passou a lavar os pés dos discípulos. Irmãos, preste bem atenção. A nossa vida é uma caminhada diária. O nosso dia a dia é uma caminhada árdua, muitas vezes angustiantes. E qual de nós nunca sujou os nossos pés nesta caminhada? Às vezes nós mergulhamos o nosso pé na poeira da incredulidade. Às vezes nós mergulhamos o nosso pé na poeira da tristeza, da angústia, da decepção, da desesperança. Porque a nossa vida é uma caminhada diária. Mas a verdade é que a poeira deve ser removida diariamente. Essa poeira que está impregnada nos nossos pés, no nosso dia a dia, no nosso caminhar cristão, ela precisa ser removida diariamente. É isso que eu aprendo aqui. Despiu-se de suas vestes sacerdotais, abriu mão de sua majestade, se despiu para servir. Deixou-se, levantou-se do trono de poder e glória, vestiu-se de carne, habitou entre nós e vimos a sua glória. Que maravilha! Igreja de Cristo, preste bem atenção. Veja só aqui, ainda no verso 5. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Irmãos, água simboliza o Espírito de Deus. A água nos limpa, nos purifica, traz refrigério, renovo para as nossas vidas. Quantas vezes, irmãos, nós estamos cansados, esgotados, e aí você vai lá e toma um banho e você se sente revigorado. Porque a água remove células mortas da nossa pele. O banho remove células mortas que estão sobre a nossa pele. Isso traz um revigoramento, traz refrigério. Aqueles homens não estavam acostumados com isso, não, irmãos. Aqueles homens estavam acostumados a uma vida rude, estavam acostumados a marchar de cidade em cidade com suas sandálias abertas pelos caminhos empoeirados, e agora estão vendo o Senhor do universo, o Criador de todas as coisas, se despiu de suas vestes sacerdotais, se enrola numa toalha e vai lavar os pés daquelas pessoas. Sabe, a água simboliza o Espírito de Deus, nos limpando, nos removendo toda a impureza, trazendo refrigério. Que coisa boa quando você está, depois daquela atividade física, né? E você está com o corpo quente, você vai e toma aquele banho frio,
e você sente aquele refrigério, aquele alívio, que maravilha. O Espírito de Deus trabalhando em nós, nos limpando, nos renovando, retirando a sujeira de nossas vidas. Por fim, eu quero concluir aqui no verso 5. Depois deitou água na bacia e passou a lavar os pés dos discípulos e a enxugar-lhes os pés com a toalha que estava cingido. Igreja de Cristo, preste atenção. Jesus tocou seus discípulos. Como eu disse aqui, o ser humano é imediatista, o ser humano procura uma solução fácil. Despede-a, Senhor, ela vem clamando atrás de nós. Ou lá na multiplicação dos pães, despede o Senhor para que vão embora, para que compre alguma coisa. Olha que solução fácil, né? Jairo, não incomodes mais o mestre, a tua filha já morreu, deixa o mestre em paz. Para o ser humano, tem sempre uma solução fácil, mas nós vimos aqui que Jesus os amou até o fim. A toalha toca, acaricia, enxuga e conforta. A toalha é a resposta de quem se preocupa. Ele teve o cuidado de lavar os pés, mas teve também o cuidado de secá-los, acariciá-los. Empatia. A toalha é o contato de quem ama. Igreja de Cristo, preste bem atenção, você não está solto neste mundo. Você não está por sua conta, não. Você tem um Deus que se preocupa. Você tem um Deus que te ouve. Você tem um Deus que se despiu de suas vestes sacerdotais, se vestiu de carne e esteve entre nós. Ele conhece as nossas angústias, Ele conhece as nossas aflições. A nossa caminhada, ainda que ela traga poeira do desânimo, ainda que ela traga poeira da angústia, ainda que ela traga poeira da tristeza, mas o Mestre está pronto, se despiu de suas vestes sacerdotais, colocou água numa bacia, lavou-lhes os pés, enxugou-lhes com a toalha. Que maravilha! É o cuidado de quem ama. É o carinho de quem ama. Não estamos soltos. Não estamos soltos aí neste universo, não. O Pai está cuidando de nós. Que maravilha. Jeremias, o livro do profeta Jeremias, a palavra nos diz assim: e farei com eles uma aliança eterna, segundo a qual não lhes deixarei de fazer o bem, e porei o meu temor em seu coração, para que nunca se afaste de mim. Você não pode se afastar de Deus. Você não pode deixá-lo. Por que você está aqui nesta noite? Porque você não pode deixá-lo. Esse temor do Senhor está em seu coração. E porei o meu temor em seu coração, para que nunca se afastem de mim. Que maravilha. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos nos lembrar que a nossa caminhada diária, ela vai trazer a poeira da vida. Mas nós temos um Deus que se despiu de suas vestes sacerdotais, que nos amou até o fim, e que nos acaricia, que nos conforta, que nos enxuga, que nos toca. Ele conhece as nossas aflições. Amém, amados? Vamos orar, agradecer a Deus pela sua palavra. Pai eterno, que maravilha, ó Deus. Que maravilha é ver, ó Pai, o cuidado que o Senhor tem para com os seus. Nós vimos aqui, ó Pai, que o Senhor nos amou e nos amou até o fim. A tua palavra também nos diz que o amor de Deus nos constrange, nos envergonha, Pai. Porque nós vimos aqui, ó Pai, um grupo de discípulos, e ninguém queria essa função. Ninguém se prontificou para lavar os pés uns dos outros.
Nós vimos aqui um grupo de pessoas que tinha em mente uma solução fácil: despede-os. E eu também sou assim, Pai. Eu também sou pó e cinza, descendência de Adão. Infelizmente, ó Pai, nós somos uma descendência caída. Mas pela sua bondade, a tua palavra nos diz aqui que o Senhor nos amou e nos amou até o fim. E é por isso que estamos aqui. Fomos reconciliados por ocasião de sua morte e ressurreição. Temos o temor do Senhor em nosso coração. Ensina-nos, ó Deus, a ter empatia com o nosso próximo. Ensina-nos a amar também como tu amaste, ó Pai. Amarmos e amarmos até o fim, ó Pai. Nós possamos aprender contigo, ó Pai. Ensina-nos essa lição, ó Pai, de humildade, quando nenhum discípulo se prontificou para lavar os pés do seu próximo, mas tu mostraste para nós, ó Pai, que tu não vieste para ser servido, mas vieste para servir. Ensina-nos também a servir o nosso próximo, ó Pai. Para o louvor da tua glória, eu te agradeço por esse momento aqui com os meus irmãos, com as minhas irmãs. Que o Senhor possa, ó Pai, abençoar esta igreja. Que a bênção do Senhor esteja na vida de cada um aqui, ó Pai. Que esta semana, ó Pai, o Senhor possa dar livramento, o Senhor possa dar saúde, o Senhor possa abençoar o teu povo, ó Pai. Em nome de Jesus Cristo, teu Filho amado. Amém. Amados, que Deus abençoe. O culto está encerrado, os irmãos têm liberdade.